Dodge and Burn Podcast. Hoje eu tenho aqui um artista digital que eu venho seguindo há muito tempo e fazia algum tempo que eu queria trazer ele aqui. O nome dele é Wendy Taylor. E aí, Wendy, tudo bem com você, cara? Fala, Hugo, tudo bom? Cara, tá tudo ótimo aqui. Muito obrigado por ter me convidado para vir aqui no Dodge Burn. Foi uma surpresa e, porra, muito da hora. Que massa, que massa. Eu tô feliz de ter você aqui, cara. Para quem não sabe, o Wendy é artista digital. Faz quantos anos já, Wendy, que você tá nessa carreira? Eu faz uns 8 anos que eu tô nessa carreira já. Eu comecei ali como freelancer, né? Tipo, fazendo uma coisinha ou outra ali. É, no começo, o primeiro estúdio, né, que eu trabalhei foi com a Yellow Mellow. Eu Legal. Eles conheci o são da onde Thiago. mesmo? Eles são do interior de São Paulo? Cara, não, acho que eles são. Eu não lembro se eles são do interior de São Paulo, se eles são de Minas. Eu não Ah, me lembro na época, faz muito tempo. Mas, enfim, eu tinha contato com o Thiago e tal, e a gente teve um contato, assim, primeiro num evento de Photoshop lá do interior de São Paulo, né? Posso falar aqui o nome de evento, essas pode, coisas? fica à vontade. Foi no Photoshop Conference, né? Pô, inclusive, esses eventos são muito bons, assim, para networking, né? Que você faz ali, você conhece muitas pessoas reunidas de várias áreas diferentes que sabem o mesmo software ali. É muito mais fácil de você encontrar pessoas, assim, e oportunidades. E no caso foi isso. Tipo, eu tava num evento lá e, enfim, participei de um concurso que teve lá. O Adrenalina Pura, foi esse ou não? Isso, adrenalina pura. Ah, Eu ganhei adrenalina pura você e. ganhou? Que Isso, eu massa. Você ganhei. lembra que ano que foi? Foi 2017, eu acho. Ah, que massa. Foi 2016 ou 17, eu me lembro agora. Só que uma galera assim que também não ganhou e que só apresentou o trabalho, pô, isso já é muito bom, sabe? E dá pra ver que uma galera depois disso consegue trampo, assim, freela. É pra isso que serve, né? Muitos desses eventos, assim, é É, pra eu ia a falar galera isso, vai porque se você lá. for ver, uma galera que participa, geralmente participa do Adrenalina Pura, depois de um ano assim, você já vê essa galera conseguindo um trabalho, ou conseguindo, porque Sim, funciona como um pouquinho de exposição, né? Lógico, você tá ali no palco do Photoshop Conference, tem uma galera te vendo. Então, é uma chance meio de dar um start nessa carreira, né? Não um start, mas, por exemplo, pode dar um boost ali, né? Dar um turbo para você, porque você está se expondo, se tiver um trabalho legal, não precisa estar tão legal tecnicamente falando, mas se você mostrar um potencial ali, muitas portas podem abrir, né? com certeza. E assim, é muito comum ter trabalho para todos os tipos de níveis, assim, né, de Photoshop. Às vezes, pô, o cara vai lá, apresenta um trabalho que ele não é muito complexo, mas às vezes tem um cara de uma agência que ele também não precisa de um trabalho muito complexo, então vai ter emprego para esse cara, sabe? E essas vitrines, assim, né, esse tipo de evento, assim, é muito bom para esse tipo de coisa. Todos os eventos que eu vou, assim, eu saio de lá sempre um novo artista, assim, até Uhum. hoje, sabe? Porque realmente, cara, se você parar pra pensar, é muito difícil você encontrar, você realmente conseguir por conta própria reunir, mesmo que seja num fórum, sabe? Não é a mesma coisa, você reúne muita gente de especialidades diferentes que falam a mesma língua, sabe? Tipo, dali, cara, a chance de sair coisas diferentes que vão influenciar o mundo inteiro, sabe? Porque enfim, dali são coisas que vão sair trabalho de pessoas que vão influenciar outras pessoas, etc. A proporção disso eu vejo assim na minha carreira, sabe, acontecendo. Eu acho que isso aí é uma coisa bem visível. Principalmente E porque também a gente ficou trancado depois do Covid, que pode agora a gente crer. está em casa muito mais tempo, esse contato se torna cada vez mais essencial, né? Porque é como se tivesse sei lá, respirar um ar novo quando você estiver no ambiente. Não sei se você está indo, na Light Farm, vocês estão fazendo remoto ou presencial? Na Late Farm a gente está fazendo remoto, basicamente. Inclusive, até porque a empresa cresceu muito, então nem a gente não tem mais espaço físico, basicamente, né? Uhum. Para conseguir fazer tudo físico. Mas ainda a gente pode ir lá, ainda rola estudos e coisas de estúdio. Uma galera vai lá ainda, eu vou lá às vezes, né? Tem ainda ali todos os computadores e tal, para a gente acessar.
Mas a maioria da gente agora é remoto, né? Então, assim, toda vez que a gente consegue se reunir também é um evento, sabe? Tipo, Aham. internamente, assim, na empresa é uma parada, mó, nossa, todo mundo vai se ver de novo. É muito engraçado. E é engraçado que a gente valoriza isso muito mais, né? Antes era normal, não deu para ir dessa vez, eu vou outra vez. Agora, hoje em dia, você não quer perder esses momentos porque você sabe que não acontece sempre, né? Pois é uma triste. É Bom, e foda. depois que você fez só voltando um pouquinho, depois que você Assim. fez esse lance do adrenalina pura, o que que aconteceu? Então, algumas portas se abriram, né? Tipo, várias pessoas entraram em contato comigo, pessoas que não me conheciam começaram a me conhecer, seja para ter seguidores, assim, né? Muita gente, por exemplo, quando rola esses eventos, quando você está na Adrenalina, que foi o meu exemplo, né? Muita gente posta stories e faz ali uma marcação sua. Nisso, a pessoa já vai lá, sabe, te dando mais audiência ali. Então, enfim, são tantas camadas que ele consegue alcançar. E um tempo depois, eu acho que nem foi logo lá no Adrenalina Pura, um tempo depois o Thiago da Yellow Mellow veio me procurar, para procurar alguns freelas e tal, falou que gostou do meu trampo. E eu trabalhei um tempo com eles, assim, ele foi quem me deu mó aulas, assim, de várias coisas e como... Porque na época, quando eu fui lá na Adrenalina e tudo mais, eu ainda trabalhava como designer, né, em agência de publicidade. Eu sou formado em design, né? Ah, Pô, eu poderia ter começado da minha formação, né? A não tem história, mas. problema, não é linear. Vai que Ah, vai. tá. Que na real, tipo assim, eu sou formado em design de produto, né? Ah, O meu sonho desde criança, assim, era ser projetista automotivo, né? Eu gostava muito de carro, eu sempre fui apaixonado por coisas. Enfim, até hoje, assim, eu gosto muito de carro, avião, coisas motorizadas, assim. eu ia falar isso. Naves também é uma coisa que você gosta. Sim. Então, isso, cara, e eu fui formado em fazer isso, sabe? Tipo assim, na minha faculdade a gente aprendia a fazer, tipo, desde máquina de lavar até projetar carro, sabe? Fazer Caralho. peça, enfim, coisa de maquinário. Então, tipo, eu vim de uma formação onde eu tive que entender como funciona tudo, sabe? Tipo assim, quando eu vejo uma coisa, geralmente eu tento entender como que o mecanismo é, porque era assim que eu fazia, né? Nossa faculdade era, a gente chegava, tipo assim, hoje a gente vai desmontar uma torradeira. Aí, tipo, eu tinha que desmontar a torradeira, ver como ela funcionava, fazer engenharia reversa. Enfim, esse pensamento meio que veio desde a minha formação, só que Uhum. eu nunca exerci essa profissão, né? Eu meio que desencantei, assim, no meio no meio do final do meio pro final, assim, da formação. E continuei sendo designer gráfico, que era uma profissão que eu tinha conseguido lá na época. E eu fiquei por muito tempo, assim, como designer gráfico. Porém, esses eventos, né, que eu fui, por exemplo, nessa época da Adrenalina Pura, me deu a oportunidade de tentar ser artista de computação gráfica, né? Então, o que eu fazia era, enquanto eu era designer, eu estudava, né? Eu fazia faculdade de design de produto, eu trabalhava como designer gráfico e estudava retouch de madrugada. Ah, que Então, tipo, massa. eu ficava fazendo essa rotina, assim, né? Em paralelo, porque eu queria já migrar para aquela área. Então, eu meio que usei de trampolim essas etapas que eu fui aprendendo, né? Para ir para a área que eu mais gostava mesmo, que foi a que eu fui me descobrindo. É Inclusive lá porque, na. desculpa te cortar, mas, por exemplo, Claro, é que isso é a realidade de muita gente, né? Porque, por exemplo, sim, às vezes você tem uma outra profissão, você descobre essa profissão de artista digital e você se apaixona. Mas, ao mesmo tempo, você não pode largar tudo de uma vez, como que dizia o velho ditado, né? Você não pode largar um cipó sem ter o outro na mão, né? Então, achei exato. muito legal o que você falou, porque é uma coisa que é normal na vida de muita gente que você tem que conseguir fazer a transição ali, começar a ganhar um pouquinho mais, balancear. Aí você fala assim, beleza, agora eu vou largar isso aqui, me sinto confiante, vou seguir nessa carreira. Muito massa É, mesmo. pois é, e cara, eu acho que essa etapa, como você tá falando, é normal. Tudo bem que eu, na época, inclusive, era mais novo do que sou agora, então eu tinha mais chances de errar ali e tudo mais, mas eu acho que é isso, assim, você tem que ter coragem. Assim, mesmo que você tenha ali outro cipó na mão, você não tem certeza se ele vai aguentar seu peso depois. Aham. No final das contas, você vai ter que ter a coragem ali para, sabe?
não é que você não vai ter medo, a coragem é tipo, você ainda tem medo, mas acima de tudo você vai superar isso, sacou? Então, cara, nessa época era assim, eu não basicamente não sabia o que eu tava fazendo, enfim, tava tentando me jogar de cabeça em várias coisas não, né? Em várias coisas que não eram da minha profissão, ou que, enfim, tentando dar conta de várias coisas, inclusive não bombardeando na faculdade. Aham. E nessa época, assim, foi uma época bem conturbada, mas que eu consegui ali ao mesmo tempo que eu estava trabalhando e conseguindo ter grana, conseguindo o contato da Yellow Mellow, por exemplo, eu tive meio que uma aula ali, né, de tipo assim, eu nunca tive contato com o estúdio, não sabia como funcionava, quais eram as exigências, como eram as linguagens. Ali, meio que tipo assim, mesmo que foi muito difícil por conta de horários, mas foi muito legal porque eu já me sentia mais seguro, mais preparado quando eu fui para as próximas etapas, né, que foi conseguir cliente internacional e tudo mais. Inclusive, depois da Yellow Mellow, né, enquanto eu estava trabalhando lá, eu acho que eu já ainda estava fazendo um freela ou outro, mas já estava mais espaçado, eu consegui freelas de estúdios gringos, assim, né, alguns Que estúdios massa. europeus. Muitos deles eram estúdios independentes. Inclusive, eu acho isso muito legal, que ao mesmo tempo que a gente tem aqui artistas independentes, a gente também tem pessoas que procuram artistas e elas são independentes também, então isso tem muita oportunidade, muito mercado. Por exemplo, teve uma coisa que eu descobri nessa empreitada minha de conseguir freela, que tem uma galera que são meio que uns estúdios que eles são contratados por pessoas que fazem, tipo, artigos, fazem coisas para apresentações científicas, coisas para faculdade, universidade, Aham. e eles querem apresentações, eles fazem algumas apresentações. E existe um nicho de umas pessoas que contratam esse tipo de gente. E eu já fiz já para uma galera que. Inclusive, foi um projeto muito legal, de uma galera que tinha um projeto para salvar o planeta, onde eles transportavam água e purificavam de geleiras com submarinos movidos a energia nuclear, não, a energia solar. E eu fiz Caraca. um projeto disso, de fazer o 3D, umas coisinhas assim. Não era tão complexo, era uma coisa de novo, pro meu nível ali conseguia fazer. Mas sabe, é umas paradas malucas que, pô, eu nem imaginava que eu iria conseguir ainda mais naquela época e eu consegui, sabe? É meio. Eu dava muito cara a tapa também, né? Tipo, mandava muito e-mail, eu ficava procurando na ArtStation, ficava mandando pra tudo qualquer lugar que tinha ali uma coisa que eu poderia fazer, alguma pontinha, sabe? Não, mas você tá É, certo, cara. Tem que correr atrás. é, Se não correr atrás, quem que vai correr atrás por você? pois é. Ninguém. Pois é, como diria o Emicida, né? Você é o único representante do seu sonho na face da Terra, né? Tipo, se Exato. você E não uma coisa que você for. fala, uma coisa que eu queria te perguntar é, por exemplo, você acha que, por exemplo, num trabalho desse de freela, que nem você falou, citou um exemplo, você acha que você tem mais liberdade para criar assim, por Então, ser uma coisa mais abrangente, e às vezes o cara já vê o seu estilo e ele fala, ó, Wendy, a gente quer uma coisa nessa linha aí, aham. vai embora. Cara, total, total. Eu vejo que, por exemplo, se a gente quando a gente é contratado, eu não vou falar por todos, né? Porque, de novo, eu não fui contratado por todos os estúdios do mundo, eu não vou falar. Mas, tipo assim, eu sinto que quando eu trabalhei com essas empresas menores, né? Ou de representantes menores, assim, eu notei essa liberdade que eu tinha, sabe? Porque meio que quando você tem um estúdio que já te contrata, ele meio que tem um diretor ali, uma linha que ele quer seguir e tudo mais. Só que daí, Exato. geralmente, quando essa galera é menor, eles querem você por o seu trabalho. Então, eles meio que. Todos os exemplos que eu tive, assim, de trabalhar nessas empresas menores, todos eles foram, assim, parecidos. Tipo, eu trabalhei numa empresa de games que eu tava fazendo as imagens para o lançamento de card, representação de personagens. E a galera era muito, assim, livre, sabe? E eles eram muito. Isso é um diferencial muito legal também de freela, principalmente lá para fora, que a galera é muito gente boa e muito organizada, no sentido de que essas startups, né, pelo menos as que eu trabalhei, eles têm tanta gente de fora, tinha galera da Rússia, da Bósnia, tipo, lugares muito nada a ver, assim. Então, assim, se eles não tivessem uma coisa muito bem estruturada, simplesmente não ia. Eu tô falando isso bem antes da Covid, sabe? Então, assim, a galera não pensava nada disso. E, enfim, isso fazia total diferença.
isso foi uma puta vantagem. Eu tive uma puta sorte, assim, de conseguir esse tipo de trabalho. E eu consegui também muita experiência nesse momento aí. Eu acho que foi enquanto eu trabalhava em agência, assim, foi tipo entre 2014 até 2017, mais ou menos, eu fazia isso, né, de trabalhar em agência e trabalhando ali em freelas, principalmente internacional. Irado. Deve ter dormido pouco nessa época, né? Muito pouco, cara. Foi um dos piores dias de sono que eu já tive na minha vida. Mas, enfim, eu não recomendo muito bem. Se eu fosse falar com o meu eu do passado, eu não faria tanta loucura assim. Não valeu tanto a pena de algumas coisas. Mas, assim, foi legal, cara. Foi muito trabalhoso. Tipo, às vezes a gente acha que, tipo assim, vai pegar frio lá de fora, pô, vai ser ganhar em dólar, vai ser, pô. Mas, pô, cara, quando a galera coloca a parada na sua mão, é muita responsa, assim, sabe? Então, eu Uhum, tive que ter muita responsa muito cedo, assim, sabe? Eu não era muito apto para aquela, não para aquele trabalho, assim, necessariamente, porque ele precisava daquilo só. Mas eu digo assim, sabe? O cara só jogou na minha mão, assim, tal, você vai decidir como vai ser a direção de arte da parada. Foi assim, foi muita porrada, né? Levei muita porrada, tinha feedbacks e tal, tal, tal. Só que, sabe, no final eu já estava muito melhor preparado, assim, já sabia uhum. como seguir. Enfim, isso foi males que vieram para bem, assim. Foram bens que vieram para bem também. Sim, principalmente porque quando você está aprendendo, você tem, às vezes, por exemplo, eu já também trabalhei bastante de fim de semana e fazendo double shift, né? Que você sai do trampo, vai, pega um freela e realmente cansa. Chega no final ali do trampo, você tá morrendo, você não quer mais nem ver o trampo. Mas depois que você termina, você fala assim, puta, olha que legal, tive esse desafio aqui, consegui, entreguei, o cara curtiu. Lógico que passando por revisões e tudo mais, Sim, que a galera acha que o cara pediu mais revisão. Galera, pedir revisão é uma coisa mais normal que existe. Do mesmo exatamente, jeito cara. que você está fazendo o seu trabalho como artista, o cara que é o diretor de arte tem que fazer o trabalho dele. Aham. Cara, eu vejo isso, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade assim, eu falo que a gente, como artista, a galera que ou tá entrando, ou às vezes tá de fora, assim, às vezes não entende, fica até meio frustrado, porque acha que o artista, ele vende o resultado. E não é necessariamente o resultado que a gente vende o processo. Porque não adianta você ser um artista fazer uma coisa assim, com um resultado incrível, assim, putz, você fez uma obra de arte muito foda, assim, aí o cara fala, putz, legal, eu quero contratar você pra fazer umas estampas de camiseta, daí você fala, putz, mas eu só faço de um jeito específico, tal, 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 e eu não consigo aplicar assim. Aí o Exato. cara, tipo, ele não vai te contratar, simples assim, tipo, você pode ser o melhor artista do mundo, tipo, mas se ele não conseguir usar pra tudo que ele precisa, você não vai conseguir ser vendável pra ele, entendeu? Você não vai conseguir. Então, estuda em processo. Tipo assim, eu acho que isso é muito importante a gente ficar com a cabeça no processo, porque no final das contas, essa parada de, por exemplo, questão de feedback, tal, 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 o que você está vendendo é necessariamente isso, o quão rápido ou quão melhor você consegue fazer e quão organizado o seu arquivo é para fazer alterações específicas e chegar naquele resultado o mais rápido possível para o seu cliente, sabe? Uhum. Esse é o objetivo nosso e não É. simplesmente fazer uma coisa bonita. Não é essa a questão, sabe? É que a gente não vende um produto, né? A gente vende um serviço. É o jeito que não é Exatamente. só o jeito que que eu faço a arte para você, é o jeito que eu te atendo durante todo o processo. Você sabe que vai dar merda, sempre dá merda, Exato. ou tem mudança de direção, tipo, tem muitas pessoas no processo que você não vai conseguir. Tipo, por exemplo, eu cometi esse erro várias vezes quando eu era mais novo. Eu achava que eu ia conseguir controlar o processo inteiro, sabe? Aham. E você aprende rapidamente que não é bem assim, saca? Que você tem que. O seu papel como retocador, que você está no fim ali. Provavelmente depois de você, ou vai para impressão, ou vai para qualquer. Então, é o fim da linha ali. Então, eu acho que uma das qualidades que um artista tem que ter, que é mais importante, é saber adaptar, saber se adaptar em cada job. Tipo assim, Uhum. beleza, esse job aqui eu preciso resolver mais, eu vou ter que fazer ter que ser um pouco, vou ter que dirigir um pouco mais o trampo e ser um pouco mais criativo para tentar a gente resolver esse problema. Ou se não, se o trampo já tá bonitinho, beleza,
Eu só vou vir aqui, vou colocar a cereja do bolo e vou fazer tudo para que essa visão que os caras já têm que tá certinha, para a gente terminar da melhor forma. Uhum. A gente é contratado justamente para isso, né? Para pensar e ser o melhor, mais responsivo possível, né? Tipo assim, é que nem você disse, às vezes chega num trabalho que, pô, a foto tá impecável, mano. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui fazendo um monte de coisa só para fingir que eu fiz, sabe? Não, o que eu sou treinado para fazer é saber se aquilo tá bom ou não, né? Então, Uhum. se aquilo já tá bom quase o suficiente, eu só vou ali fazer sabe? É meio que você vai meio que aprendendo isso, né? Tipo, o direcionamento da coisa é mais importante do que fazer em si, sei lá. Irado. E você chegou a trabalhar na Platinum por algum tempo ou você só fez freela para lá? Não, eu cheguei a trabalar lá. Já Na trabalhou real, lá? Como que sim, foi a sim. experiência? Cara, foi muito da hora. Tipo, na real, assim, quando eu tava em agência, eu mandei um currículo, né, pra Platinum. E é uma história muito engraçada, inclusive, acho que ninguém sabe disso. A primeira vez que eu vou contar que é uma parada meio boba, assim, tipo, quando eu tava quando eu tava em agência ainda, né, lá em Rio Claro, tava mandando, assim, para os estúdios, né, como eu fazia, assim, para pegar freela, para fazer coisas assim, o que que eles precisarem eu tava fazendo, né. E tinha um amigo meu, o Luan, que ele era formado comigo, ele foi formado comigo lá em Limeira, que eu me formei lá. Ele era de Americana, ele é de Americana, e enfim, a gente se conheceu lá e tal, era da mesma turma, nos formamos junto, e a gente meio que perdeu um pouco o contato, e depois de um tempo, ele veio entrar em contato comigo e tal, que ele contou pra mim, né, que quando ele tava aqui, a galera tava procurando, aqui eu digo porque eu moro aqui do lado da Platino, foi mal, mas a Aham. Platino é aqui perto de casa, Ah, entendi. tipo, quando ele tava morando por aqui, eu também morava e tal, ele já tava trabalhando na Patino, ele tinha conseguido, com contatos e tal, ele entrou como motion designer aqui, inclusive ele é um artista muito foda, o Luan Rossi, e ele tava trampando aqui e uma vez a galera tava procurando retouch e ele tava andando atrás da galera, assim, atrás do Flávio, né, procurando os currículos, e ele me viu na lista, assim, a minha foto, né? Aí ele falou assim, caramba, eu conheço esse cara. Aí eu acho que foi o Flávio que falou, tipo assim, eu não vou. A gente não pode contratar esses caras porque a gente precisa de alguém fixo e tem que ser aqui do Brasil. Eu falei assim, não, mas ele é brasileiro. Aí ele olhou pra aquele meu currículo, só tava, tipo, minha foto e o Andy Taylor, assim, né? Aí ele, mas Olha, ele é brasileiro? eu vou falar a real pra você, brother. Quando eu vi o seu nome pela primeira vez, eu achei que você era gringo também. Eu nunca falei, Pois é. Randy Taylor. Eu falei, da onde que é esse maluco? Aí depois Pô, eu vi o cara. post em português, falei, ô louco, o cara é português, meu cara é brasileiro mesmo. Mano, acontece isso muito. Direto vem me conversar comigo assim no Facebook, me manda mensagem em inglês. Aí teve uma vez, inclusive, que veio conversar comigo. Aí eu falei, a gente trocou uma ideia, assim, um cara que queria fazer umas cartas personalizadas, assim, com umas ilustrações. Aí a gente trocou uma ideia e tal. Daí eu fui procurar um pouco sobre a página e falei assim, ué, mas eles são, tipo, sei lá, da Bahia, tal, tal, tal. Eu dei uma olhando, aí eu falei, pô, mas eu sou brasileiro dele. Ah, mas eu sou brasileiro também. Aí a gente tava conversando em inglês. E eu não entendendo nada, porque, tipo, o nome dele era um nome esquisito, assim, enfim, um nome fantasia, e o meu nome era o meu nome, mas ele achou que era. No Uber também, a galera chega aqui no Rio, quando eu chegava, a galera chegava dando um hi, how are you? Eu tinha que falar, não, não, eu sou brasileiro. Isso que é foda. Mas, Ter é, nome de artista é foda. Mas segue aí, segue aí. enfim, aí ele falou, pô, mas ele é brasileiro, dele, ele mora lá, na cidade lá perto de mim, eu tenho contato dele, já conheço ele. Aí foi nisso, cara, tipo, aí nisso o Luan, ele veio falar comigo, ou daí o Flávio entrou em contato comigo, perguntando se eu queria trabalhar, como que eu tava e tal. Aí eu falei, claro, eu acho que eu tava na época, eu tava com uma outra proposta de ir pra São Paulo, porque nessa época eu tinha acabado a faculdade. E era Ah, o ano seguinte, assim, daí eu falava, pô, é agora tava que com a nada me mochila prende nas aqui. costas, É. pronto, né? Aí, tipo, é isso aí. Inclusive, eu nem voltei pra pegar o diploma, né, até hoje. É mesmo? É, aí, tipo, eu decidi ir pro Rio, vir pro Rio, né? Eu decidi ir pra Platino, que na época era
quando eu tive as oportunidades, era o maior estúdio, né? Tipo, eles são um dos maiores, e tipo, Uhum. eu falei, caralho, eu tenho que ir pra Platinum. E aí eu vim com a mochilinha nas costas pro Rio de Janeiro, sozinho. E é isso, cara, eu larguei tudo, eu vendi tudo que eu tinha Que e vim massa. morar pra cá. Eu morei durante muito tempo, uns anos num quarto de hostel, assim, tipo, só as coisas básicas, assim. Só pra dormir, né? E Era só pra só dormir pra. e tomar banho. É isso, cara. E, tipo assim, há pouco tempo, na real, há pouco tempo. Pouco tempo não, já faz uns anos já. É que, pô, Covid dá uma confundida, eu não lembro quantos anos passaram. É foda. Mas faz uns anos aí que eu já saí, já, né? Só que. É isso, eu só ia pra casa pra dormir, porque os estúdios, ou a gente demorava muito pra vir, porque eu moro, pra quem é do Rio vai conhecer que eu moro no Catete, assim, tipo, ali perto do Flamengo, e a Light Farm fica do outro lado do rio, lá na Barra. Então, eu literalmente atravessava o rio, então, pô, demorava muito tempo pra chegar. Enfim, aí eu só usava pra isso, só. Muito tempo, fiquei assim. E, bom, voltando um pouco, né, eu tava na Platinum, morando aqui perto, e passou um tempo que eu já tava na Platinum, eu aprendi muito lá, tipo, principalmente de fotografia. A primeira vez que eu tive contato, assim, com o estúdio, né? A galera. Ainda mais trampando com o Léo Vilela. Ui, Porra! não, porra, Porra! cara. Nossa, o Léo passava cada pulo de gato, cara. Muitos pulos de gato eu conheço até hoje por causa do Léo. Que O Léo, foda. tipo, consegue bater uma foto assim perfeita. Tipo assim, você tira um 3 dele e fala, não, eu vou conseguir uma foto igual a essa. Daí ele vai lá e tira certinho. Cara, é bizarro, mano. Ele, o Luciano também, nossa, muita gente boa, tenho contato com ele até hoje, Que converso com massa. ele. A galera me ajudou muito, assim, tipo, aprendi bastante. É, Pô, eu tive muitos amigos lá, inclusive, meus primeiros amigos aqui do Rio foi o Luan, o Daniel lá da Platino, e a galera lá, né, o Luciano, o Flávio, o Léo ali, a gente também teve a Sasha, a galera inteira aí tá pelo mundo aí. Você não chegou a cruzar com o Diego Oliveira lá, né? Saiu antes, né? Cara, o Diego, eu saí e o Diego entrou. Na real, ele Ah, entrou, ele começou na primeira semana que eu já tava saindo, ah. E daí sacou? você saiu pra ir pra Latifern. Aí eu saí de lá pra ir pra Light Farm. O Diego Oliveira, inclusive, pô, eu andava com ele de skate, eu, o Luan e ele andava de skate Que aqui da e hora. tal. A gente saía junto, era todo mundo mó Você unido, assim, juntou com mó os da hora. paulistas, então. Isso, com os paulistas, e com os carioca também, uma galera que era amigo nosso, carregava a gente pros rolês. Cara, foi um momento muito massa, assim, foi um período meio curto, assim, acho que foi um ano, mas foi muito legal, assim, a adaptação, a galera foi mó legal, a galera muita gente boa. Que tá todo mundo na E, mesma missão, né? Se for ver. cara, você vê, isso é muito legal, cara, porque, pô, que agora, né, tipo, somente depois que eu pulei pra Light Farm e tal, eu tô lá há uns 4, 5 anos e tal, e eu vejo que quanto mais a gente vai nos quanto melhor é o artista, assim, quanto mais profissional ele é, quanto melhor é o estúdio, assim, menos egoístas as pessoas são. Tipo, eu não sei dizer, tipo assim, parece que as pessoas nem são artistas, tipo assim, aquele conceito de artista que a gente tem, de tipo, a pessoa com um pouco de ego, um pouco de não sei o quê. Não vou dizer que não tenha, isso assim, sabe, tem um pouco ou outro, É que não é mas assim, explícito, não é explícito, né? O é cara pode até ter o ego dele ali, mas ele não vai chegar pra você, não vai chegar te dando uma carteirada, não vai chegando isso. falando uma coisa que, oh, Andy, isso aqui chegou aqui agora, quem manda nisso aqui sou eu. Não, ninguém faz isso. Eu acho que à medida Pois que você é. vai progredindo, você liga menos pra essas coisas, tá ligado? Se você não tem que provar nada pra você, se você quiser ver, quer que eu prove alguma coisa, vai olhar meu portfólio. Exato, exato. Isso, e bom que você falou disso, né? De, pô, vai ver meu portfólio. Essa é a minha coisa, assim, de vida, assim, sabe? Que muita gente que eu tava, principalmente no começo, assim, eu me perguntar, tipo, pô, como que você conseguiu visibilidade? Como que você consegue trampo não sei o quê? Como que você conseguiu que fulano entrasse em contato? Tipo assim, é muito vendo que você mostra, não do que você fala.
eu sou uma pessoa, eu sou uma prova de, tipo assim, cara, eu só tô começando a fazer coisas, a aparecer e tal, há muito pouco tempo atrás, né? Até hoje eu fico muito nervoso em falar, porque, assim, eu tenho muito, enfim, medo de expor, assim, é uma parada pessoal, assim, mas eu sei que eu tenho que perder isso e é uma parada de um processo que a gente, artista, também tem que cada vez mais se expor, assim. Uhum, E, só que, assim, é, você só falar, você só encher muita coisa, assim, não, por si só não vende, assim, sabe? Você tem que ter um portfólio muito bem estruturado, condizendo o que você está falando. Vou tentar explicar de um jeito mais assim, exato. Por exemplo, se você vai num evento e tenta se vender para um cara lá dono de um estúdio, você fala assim, tá aqui meu portfólio, tal, entrega seu cartão. Você fala, pô, o cara tá aqui no evento de Photoshop, eu sou um estúdio que faz coisa para Packshot. Aí o cara vai lá e entra no seu portfólio, aí tem cartão de visita, aí tem um panfleto, aí tem um vídeo que você fez de GIF, aí você tem não sei o quê. Aí, tipo, sabe, aquilo não tá dizendo o que você tava falando, entende? uhum. Então, é preferível que você fale pelo seu portfólio, fale pelo seu portfólio, não, seu portfólio fale por você, do que o contrário. Às vezes as pessoas ficam nisso, às vezes de novo, tipo, uma galera vem perguntar, tipo, pô, meu portfólio não tá, eu não tô conseguindo trampo, não sei o quê, eu tô tentando mandar e-mail pra galera, mas a galera não tá. Aí, tipo, eu fico pensando, pô, mano, tipo, entra no link ali que você mandou, tipo, você clica no seu portfólio ali, olha que a primeira coisa que o cara vai ver. Se Tipo, põe isso no tá. lugar do cliente, né? Se põe no lugar Exato. do cara. Exato, tipo, às vezes você não precisa falar nada, às vezes inclusive, se você tem um portfólio bem ali organizado e bem linear, você tem a oportunidade até de nem precisar entrar em contato, a galera vai começar a mais entrar em contato com você, porque você tem uma linearidade visual tão grande que ele sabe exatamente o resultado que vai sair e é exatamente isso que ele quer. Se ele olhar um portfólio que tem muita coisa, ele vai falar, putz, e agora? Eu quero, sei lá, um leão misturado com uma quimera e eu quero com muito pelo. Esse cara ele é bom de pelo, só que ele só fez desse trabalho. Nos outros ele nunca mais fez pelo. Sabe, isso, sabe, que nem você falou, se põe no lugar do cara. Essa linearidade faz toda a diferença. É a coerência no que você faz. É o que te Exato, vende melhor ali, sabe? exato. E uma coisa, eu vou adicionar só mais uma coisa aqui que acho que é para fechar esse raciocínio. Nós somos artistas visuais. Uhum, Não importa o que você fala, importa o que você mostra. uhum, Então, mais do que tudo, é o seu portfólio que vale a pena. Por exemplo, porque não adianta só você, que nem você falou, prospectar e você não tá encaixado no que o cara quer, ou você não tá se mostrando da melhor forma possível. Ou você fala, eu não pego o trampo de match paint, mas você tem dois match paint no seu portfólio, saca? pois é. Aham. Talvez o erro de você não conseguir os trampos que você quer é talvez você ter que fazer essa autoanálise e se colocar no lugar do cliente e falar assim, será que eu tô batendo esses pré-requisitos aqui que me põem para que eu possa concorrer com essa galera para esses jobs, saca? Uhum, com certeza. É isso que faz a diferença, cara. O jeito que você se coloca ali no mercado, né? O jeito que você se coloca na vitrine. É como se fosse uma vitrine, né? O cara ele vai entrar ali, quando que nem você entra Total. numa loja, vai ter uma vitrine cheia de coisa ali, cheia de artista, cheia de thumbnails. Pô, inclusive eu acho isso muito importante, cara. Precisamos falar de thumbnails. Tipo, Vamos falar de cara, thumbnails, então. tipo assim, pô, a thumbnail faz muita diferença nessa coisa, cara, porque a thumbnail, ela é o que faz você se vender ali. Antes do cara clicar, ele vai escolher pelo clique. Quando você entra no YouTube, você vai clicar naquele que tem o dedão do cara embaçado e o cara escolheu lá o frame automático, ou você vai clicar naquele que tem o cara fazendo assim, tipo, veja o que aconteceu. Você sempre clica no cara que tá assim, sabe? Exato, Então, exato. isso faz sentido em todos os lugares. Nossa profissão não é diferente. Tipo, você tem que ali mostrar, fazer a curiosidade do cara clicar ali. Tipo, você não tá competindo com sua imagem aberta Full HD no monitor do cara. Você tá competindo com a sua imagem pequenininha ali, sabe? Igual no Facebook ali. Então, tipo, Tá pô, como se tivesse num silhuetas. supermercado, né? Como se tivesse numa Exato. prateleira de supermercado e o seu thumbnail é a latinha de pomarola ali e Exatamente. tem outras do lado. Pô, isso eu acho que fez muita diferença na minha formação, cara. Tipo, que eu me formei em design de produto e trabalhei em design gráfico, que era só isso, né? Tipo assim, a gente só estudou isso, só ficava se preocupando com isso em arquivos replicáveis, em como melhorar na prateleira, como. Então, meio que isso
dá para reprogramar esse tipo de coisa, sabe? E ver que isso funciona também em todos os lugares, porque é uma regra visual, sabe? Não é uma regra para aquele nicho, é uma regra humana. É assim que o nosso cérebro funciona, sabe? Exato. É, E tem uma parada que eu vi, acho que foi no canal que eu sigo daqui dos Estados Unidos, chama Corridor Crew, que eles fazem reviews de filme, eles são especializados em CGI, essas coisas. E eles da sempre hora. fazem reviews de filme, tipo como eu faço o react aqui do trabalho da galera, eles fazem de filmes e qualquer coisa que tenha. Tem um cara lá eles têm até um vídeo que fala das thumbnails, que o cara pegava, tipo, os caras tinham expressão, aí o cara vinha, pegava o Liquify, meio que abria o olho deles um pouco mais, deixava ele um pouco diferente, assim, saca? Aham. Tipo, para pior, não para pior, mas tipo, muito mais expressivo do que era, e ele falava que esses thumbnails eram os vídeos que tinham mais cliques da galera, porque chamou a atenção. Ele falou assim, cara, isso eu faço de propósito, porque a galera vê aquilo e vê que é diferente, fala, nossa, o que é isso aqui? E clica. Pois é, cara, faz muita diferença. Thumb é o que é a primeira entrada ali que vai fazer a galera clicar, sabe? Irado. E agora você falou que você está na Light Farm faz uns 5 anos. Eu queria te Isso. perguntar uma coisa. Qual foi o maior diferencial da Light Farm que te chamou a atenção quando se trata de produzir imagens? Cara, putz, muita coisa. Eu acho que assim, de primeira, né, antes de eu ter entrado, assim, basicamente, o que fez eu me procurar a Light Farm, o diferencial dela, foi a característica e a consistência das imagens, assim. Eu sempre. Sabe quando você olha sabe quando você vê um jogo e você fala assim, nossa, esse jogo é muito estiloso, eu queria muito trabalhar nesse jogo porque ele é muito meu estilo? Uhum, É mais ou menos isso. Eu olhava as coisas que a Light Farm fazia e falava, nossa, eu queria muito trabalhar nisso. Tipo, é muito meu estilo. Eu queria muito fazer esses glows. Eu queria muito. Sabe quando você parece que tá. É aquele barco que você tá. É uhum, aquele barco que te chamou mais atenção, assim. É isso, tipo assim, eu acho que visualmente o artístico da Light Farm foi o que mais me chamou atenção, né? Mas aí quando eu entrei, assim, depois de muito tempo lá, eu vejo que o diferencial maior da Light Farm é que a galera é muito aberta para evoluir. Tipo, assim, é quase como se fosse uma startup para sempre, digamos assim. A galera tá o tempo todo testando, o tempo todo arriscando, o tempo todo. Assim, isso parece um pouco ruim, tipo assim, parece que a galera o tempo todo se joga de cabeça em tudo, não é isso, mas não, eu acho que é bom. é no sentido bom, não é no sentido. Isso eu acho muito legal, cara, porque a galera. Eu nunca vi tanta gente competente no mesmo lugar. Tipo, a Light Farm, por algum motivo, tem um filtro muito bom, onde a galera flui muito bem, sabe? A estrutura, ela é muito estruturada, inclusive. Eu acho isso muito legal, porque eu sou uma pessoa um pouco. Não vou falar que eu tenho toque, né? OCD, Porque parece. OCD. Você gosta das coisas certinhas? Tipo. Cara, e a Light Farm é isso. Tipo, eles têm processo para quase tudo que não tem. A gente implementa. Eu gosto de muito de implementar. Aí, quando eu cheguei, eu vi que uma galera lá dentro também gostava de organizar e implementar coisas. E isso gera fruto, sabe? Porque você tem ali uma coisa muito mais estruturada. E isso vai deixando tudo muito mais orgânico. E tanto que, tipo, pô, agora que a gente tem uma empresa muito grande, ela flui muito bem, mesmo com tendo aumentado tanto, assim, sabe? Uhum. E isso faz toda a diferença, cara, na carreira, porque eu vejo o quão pouco eu cansei, digamos assim, durante o tempo que eu fui só por conta de coisas estarem mais certas no seu lugar. Eu não tô falando que, cara, não é perfeito, não é tipo assim, Nenhum lugar é acontece perfeito. coisas, Nenhum lugar exato, é perfeito. mas quando você vê que a pessoa tá tentando, ou quando você vê que tá todo mundo correndo, remando pro mesmo lugar, sabe? Isso faz uma diferença muito grande e eu acho que eu tive muita sorte, assim, de encontrar, porque eu já trabalhei em vários lugares, assim. E não falando que, pô, todos os lugares que eu trabalhei foram ruins, não, não é Mas é isso. diferente, todo lugar É é diferente. diferente, você se sente, sabe, mais em casa, assim. Uhum. E, cara, esse foi o principal diferencial, assim. Eu acho que a solidez, a consistência dos trabalhos, a qualidade deles, a organização. Esses foram os pilares, assim, os pilares que me fazem, eu acho que.
acordar até hoje e trabalhar com a Light Farm, sabe? Tipo, Que massa, que massa. Shout out Light Farm, toda a galera de lá, que é um estúdio irado. E uma coisa que você falou que eu achei interessante foi o fato de você poder criar seus processos e eles serem implementados. Lógico, você apresenta para eles, se fazer sentido, eles implementam. Isso é legal porque você traz cada vez mais participação da sua equipe e não fica só, isso foi, vamos fazer assim porque o Milton falou, porque o Rafa falou. Não, a gente uhum, chegou num consenso aqui e a gente quer fazer desse jeito. E eu acho legal porque dá voz para os seus artistas, para a galera do seu time, eles se sentem que eles têm mais voz, mais eu tenho um pouquinho de poder de decisão ali e faz você ficar mais confortável, porque o que você mais quer que você vai trabalhar, você já vai trabalhar bastante, já vai ter pressão, sabe? Você vai ter que, sua performance tem que estar no nível alto sempre, porque é por isso que eles estão fazendo isso por você. Mas eu acho uhum, legal eles darem abertura também, porque você se sente bem, cara, se sentindo bem à vontade, o seu rendimento vai ser muito maior. uhum. Isso eu vejo que eles levam muito em consideração, sabe? Isso foi um puta diferencial que parece engraçado, mas, tipo, pô, quando a gente lá, até hoje lá é assim, né? Pô, a Light Farm inteira é projetada com sofá, tem brinquedo, parada de Videogame, né? videogame, tudo, tudo, tudo. Mesa de ping-pong, cerveja à vontade. Isso parece bobo, assim, sabe? Só que, cara, isso faz uma diferença danada no. É, óbvio que assim, se você só fazer isso por fazer, não dá em nada, mas tipo assim, a galera lá é muito assim, sabe? Tipo, eu vejo que o Rafa, o Milton, que foram os fundadores e tal, como eles também são artistas e vieram desse mundo, eles entendem muito bem e replicam isso muito bem, sabe? Tipo, por isso que eu acho que dá pra se sentir mais em casa, você se sente mais à vontade, mais seguro, porque dá pra ver que é pensado de artista para artista, sabe? É diferente, assim, eles são artistas antes de serem empresários, e não o contrário. Acho Irado. que isso faz toda a diferença, assim, até hoje, sabe, na empresa. Eu concordo. Lógico que algumas coisas mudam quando você vira chefe, que não dá para você ter Sim, essa. Porque senão a sim, empresa vai falir. Você vira, se você vê não na dá pra vida você dos. fazer. Se Aham, vocês vão falir, aí vai foder com todo mundo. aham. Mas tudo que você falou faz muito sentido, eu concordo. E admiro o Milton e o Rafa e toda a galera de lá por ter criado uma empresa que a galera curte trabalhar lá e que continua fazendo trabalhos irados. Agora, vamos dar uma mudada e vamos entrar no tema polêmico. Vamos falar um Ixi, pouquinho de AI. E aí, eita. brother? Queria saber a sua opinião com a chegada da AI na produção de imagens. Você acha que isso vai afetar os estúdios e os artistas do mercado? E, tipo, me dá uma visão completa sua, assim, sabe? Se você já testou, se não testou, o que que você acha da parte ética, da parte não ética, enfim. The floor is yours. Tá. Cara, assim, ó, pra falar a verdade, eu não tô muito por dentro de muita coisa na AI. Eu usei, eu uso às vezes pra fazer uma coisa ou outra. Eu uso AI, por exemplo, para fazer alguns testes de conceito mesmo, assim, sabe? De tipo assim, pô, eu vou. Para isso, eu acho muito foda. Cara, ele te dá uns É, insights muito legais, sabe? Tipo, você coloca umas coisas ali, não assim que, tipo assim, nossa, eu nunca imaginaria isso, mas é uma coisa que você demoraria para imaginar e ele ou ele já mostrou que não dá certo, sabe? É porque exato, assim. exato. Voltando um pouco, né? Tipo assim, quando eu processo assim, tipo, o jeito de pensar é tipo, quanto mais você tiver exclusão de coisas que não vão dar certo, melhor é. Eu acho que é isso que é a experiência, por exemplo. A experiência nada mais é do que uma pessoa que errou tanto para saber que aquilo ou isso vai dar errado e aquilo isso vai dar certo. Eu acho que a AI tá aí, muitas vezes, para fazer esse tipo de trabalho. Ela tá aí para errar pela gente, para testar. É por isso que serve AI para várias coisas, até para hackear é isso, né? Força bruta é uma AI ali testando, testando, testando até aí, para uma pessoa, um ser humano não ficar testando. Eu vejo ela bastante assim, uso ela bastante assim, sabe? Tipo assim, pô, eu imaginei uma nave que fizesse tal, tal, tal. Aí, na minha cabeça, ela não tá muito consolidada. Ao invés de eu pegar e perder horas no Photoshop, fazer uma blocagem para ver se vai dar certo, eu posso jogar na AI e em 3 minutos eu já vai me dar algum panorama ali de eu falar, putz, essa ideia não vai dar certo, e em 15
imagens diferentes. Eu não vou conseguir fazer isso dar certo, sabe? Tipo, é meio que ela é boa pra usar em exclusão, sabe? Você consegue ali saber o que vai dar mais certo, o que não vai dar. Mais como uma ferramenta de brainstorm, né? E os seus Exatamente. sketches iniciais aí. Porque, eu, por exemplo, Exatamente. eu tô testando ontem, tava testando ontem que eu comprei um equipamento de foto aqui, comprei umas luzes e tudo mais, eu queria fazer um ensaio aqui em casa com a minha mulher, uns retratos meio diferentes e tal. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou digitar na AI e vou ver o que vira. Eu coloquei certinho que eu queria, me deu um monte de opções, inclusive me deu várias que eu curti. Eu falei, beleza, agora Aham. eu vou salvar essas imagens aqui e vou tentar produzir algo mais legal que isso, saca? Sim. Acho que é isso que é o Aham. legal, assim. Você tem um norte, você sabe que aquilo vai funcionar, mas também o meu desafio como artista é fazer algo diferente daquilo, colocar o meu tempero ali e tentar fazer algo melhor, porque pra gente que é criativo, você não quer ficar sem a parte de criar, porque a parte de criar é a parte mais legal do trabalho. Se você não Com tiver essa certeza. parte no seu trabalho, que diversão que você tem, né? Aham. Mas eu acho que a AI vem como uma ferramenta para te dar, para abranger, para abrir o seu leque ainda mais, para você testar possibilidades. Que talvez se você tivesse que fazer sketch, você demorasse umas 2 semanas fazendo sketch de tudo ou pegando foto. E isso corta o tempo para que você possa passar mais tempo fazendo a parte legal, que é desenvolvendo a arte. Porque a gente gosta de fazer. Eu nunca vou. O lance da AI que me incomodou no começo falou assim: ah, ela faz tudo. Falei, cara, mas eu gosto de fazer a parada. O que eu tenho Aham. tesão é de fazer, não é quando se eu ponho um ticket ali, você me dá a parada pronta. Eu Pois é. gosto de sofrer, de quebrar cabeça, que nem o PP falou, de quebrar cabeça, de achar a solução para minha De imagem. corromper arquivo. Exato, exato. Porque no fim o mérito é meu, porque quando sair o mérito daquilo, eu falo, ah, então eu fiz dessa forma porque eu pensei nisso. É. E eu vejo muito a AI como forma de ferramenta, mas é foda também, né? Aí tem nego, eu vi um cara no YouTube esses dias, que eu sou fuçado, né? Eu vou investigador, fico procurando as coisas. Aí tinha um cara fazendo um curso de como fazer, usar o chat GPT para criar prompt. Aí ele pegava os prompts, copiava, jogava no Mid Journey, do Mid Journey jogava no Canva e ia vender as paradas. Eu falei assim, Caralho. não vou nem deixar um comentário assim, mas se eu tivesse que deixar um comentário assim, falando assim, brother, isso é contra tudo que eu tenho de valores na minha vida. Mas também você não tem como controlar isso, tá ligado? É É, uma coisa que a galera tem que entender que vai surgir muita gente, quote exato. unquote, artistas, que na real estão só ali, entendeu? E outra, tipo, eu acho que não é uma parada que você tem como voltar pra trás, né? Tipo, Não, eu não sei quem foi o pensador, eu acho que foi Einstein, mas eu não vou falar que foi Einstein porque às vezes não é e tá naquele negócio de frases que Einstein nunca disse, né? Mas, tipo, mas, tipo, eu acho que foi ele que falou, tipo assim, pô, uma ideia, quando ela é tida, nunca tem volta, né? Você não tem como desdenhar uma coisa. Tipo, exato, agora que todo mundo já sabe, agora que já tá aí disponível, cara, não tem como você falar, tipo assim, dá pra você legislar ou fazer umas coisas ou outras ali pra você contornar isso e fazer, sei lá, de uma forma mais ética. Só que, cara, aonde a gente chegou aqui já é muito difícil de você. E outra, isso já tá acontecendo com tanta gente antes de nós artistas, cara. A AI, ela já tá fazendo isso há tanto tempo, mano. Tipo, sabe? A AI, ela reconhece você no aeroporto que você vai desde, sei lá, 2003, sabe? Tipo, a AI faz um monte de coisa, força coisa de hacker, como a gente disse, faz aqueles negócios de design paramétrico há tanto tempo. Sabe, ela só chegou num patamar aqui novo que foi gerar imagens e tal. Só que, cara, ela já tá aí no mundo há tanto tempo, a onda aí já tá há muito tempo. exato, É muito difícil a gente conseguir lutar contra ela ou ser totalmente contra, sabe? E como você disse, vai ter essa galera que vai usar É e porque vai, abriu um outro enfim. mercado. Um É, mercado novo foi criado onde todo mundo pode ser artista, aham, entendeu? pois E é. aí, por exemplo, tem uma galera que não tô falando que é a maioria nem minoria, mas tem uma galera que quer ganhar grana,
quer pagar Uhum. as contas e o cara vai fazer de tudo para isso, sabe? Você vê que tem galera que tem esses canal no YouTube que fica migrando dos trends, tá ligado? Oh, isso é Aham. trend agora, isso é o trend. Os caras só vai. Então, eu acho que, lógico que vai ter uma saturação gigantesca, já teve esse ano e o ano Uhum. passado e esse ano vai ter ainda mais. Eu acho que vão vir ferramentas para a gente que vão nos ajudar, tipo Content Aware Fill, maravilhoso, Uhum. entendeu? Funciona, vai ser melhor para seleções e tudo mais. E quem sabe até você pode tirar um render, para quem não sabe modelar, você tira um render, mas eu acho que o toque artístico e o toque pessoal que você coloca nas suas imagens é o que faz de você um artista, assim por dizer, né? Porque se você não coloca o seu toque pessoal em nada, você não tá fazendo, você não tem nada diferente da máquina. É, pois é, exato. Só dá lá o prompt e não fez nada. Agora vamos entrar um pouquinho no lado mais imaginativo. Como que surgiu a paixão por criar esses planetas e essas naves muito doidas que você cria aí? Como que... Eu sei que veio do design e da paixão por criar coisas diferentes, mas por quê? Da onde que surgiu isso? Cara, Porque isso tipo, é uma coisa bem marcante no seu trabalho e é uma coisa que chamou a atenção desde que eu vi o seu trabalho faz tempo e que você faz que elas são muito legais, não só pela parte dos cenários, mas pela parte de atmosfera que você faz muito bem e as naves que são iradas. pô, cara, eu sempre fui apaixonado por aeronaves e até hoje, né? Tipo, eu gosto de estudar muita coisa. Inclusive, né, fazendo um adendo aqui, eu acho que muito dessa inspiração artística e tal foi de eu ser meio nerd, assim, de coisas. Eu sempre gostei, tipo assim, antes mesmo de eu me formar em design de produtos e tal, tal, eu sempre gostei muito de pesquisar coisas, como funcionam coisas e tudo, assim, desde como funciona um material X até como o helicóptero voa, como que funciona um motor, como... Então, eu vejo que isso tá muito presente em tudo que eu faço, sabe, nas minhas imagens, assim, eu sempre tento, às vezes até tenho que apertar o freio, porque eu vou meio demais, assim, sabe, eu tento... Aham. Só que eu acho que muito de uma inspiração veio, assim, disso, de ver muitas coisas, assim, muitas referências de naves, muitas de tudo que eu criava, assim, tudo era hard surface. Veículos militares, eu também sempre gostei muito. Que Então, massa. bem de antes de eu começar a fazer imagens, então eu acho que isso também veio de inspiração. E filmes, principalmente, que foi o que juntou tudo ali. Eu falei, nossa, eu consigo fazer isso. Então tá, me dá um top 3 filmes aí, rapidão, vamos ver. Cara, Senhor dos Anéis, pode ser tipo trilogias? Pode ser, fica à vontade. Senhor dos Anéis, trilogia, versão estendida, pelo amor de Deus. Vocês têm que assistir a versão estendida. Eu sei que você pode dormir, mas dorme um pouquinho, picota ali, que vale muito a pena. Star Wars, a última trilogia, eu acho muito, muito foda. Eu acho que é a minha favorita de Star Wars. Irado. É, acho que um terceiro filme poderia ser. Nossa, difícil agora, hein? Eu Nossa, acho que. tem um aqui que eu achei que você ia falar, mas vou ficar quieto aqui. Qual? Pode ser, eu tô esquecendo. Eu ia falar Interstellar, ou não? Cara, Não tem tanto Interestelar. nave, né? Não tem tanto nave, na real. Eu curto Interestelar, mas eu acho que o que teve mais inspiração, assim, para mim, o que tem mais inspiração, eu acho que são esses que são mais viajados, assim, digamos assim, sabe? Porque, por exemplo, eu poderia citar Cowboy Bebop, mas ele é uma série ali, né? Ah, e Que é aquele uma coisa. Ender's Game? Ender's Game é legal também, que o molequinho. Ah, eu acho que eu nunca assisti, cara. Acho Deixa que eu eu ver nunca se eu vi acho a esse. tradução dele aqui. Ah, pô, sim, já vi esse filme que o maluco ele pilota a nave, ele acha que as naves. Opa, isso é spoiler. É, o jogo final. O jogo Já final. vi, já vi, já. Pode crer. Cara, eu acho que. Pô, eu não tô conseguindo pensar em um filme aqui, mas acho que filmes de ficção científica, tipo Minority Report, Nossa, esses esse é filmes, lendário. sabe? Cara, tem um filme muito bobo, assim, só que eu acho muito inspirado. Tipo assim, quando eu era criança, eu lembro que foi uma puta inspiração pra mim, foi o AI, Inteligência Artificial. Ele é muito triste, Nossa, aquele mano. Que filme, filme quando bad. saiu, sinistro. Aham. Sinistro.
Cara, eu Nossa. acho aquele Eu assisti esse filme. vídeo em VHS ainda, cara. Eu também, eu assisti Filme quando era aí. criança em VHS. Nossa, mano, aquele filme, eu acho que assim, tudo, tudo, tudo. O design dele, os personagens, cara, as personagens bonecos, né, que são robôs. Cara, Uhum. aquilo tá impecável. E pra época, meu Deus do céu, pra mim tá assim, no mesmo naipe de Senhor dos Anéis, assim, em questão de É. segurar, sabe? Os atores também eu acho que eram muito bons, porque a galera, pô, era Cara, muito acho que eu foda. vou até tentar rever esse filme depois que você falou, porque para ver se os efeitos ainda seguram, Ainda segura, eu também, eu tô tenho com uma vontade. impressão que vai dar uma segurada boa, mas porque eu lembro Pois é. do filme ter chocado a minha cabeça, que você falava assim, nossa, como que os caras fizeram isso? Porra, foda, né? Foi muito Cara, pioneiro, né? Muito pioneiro. Avatar também eu curto, cara. Avatar, o dos azuizinhos, o primeiro. Eu gosto muito, cara. Eu gostei desde o primeiro, assim. Eu achava. Tipo assim, os que os caras fizeram com o que tinha, cara, foi impressionante, assim. Você chegou a ver o Top Gun, o novo? Vi também. Puta que pariu, Tem cara. umas cenas animal também. Não Pô, é e eu curto não é avião. umas naves muito diferentes, mas é umas coisas Aham. que nave faz que é muito foda. Pô, e eu curto muito avião, né, cara? Eu ficava toda hora assistindo assim, esse aqui é tal, Ah, olha, olha. é? Aham. Tipo, Cara, eu via os making off de cenas, assim, muito fodas, cara. Aquele filme é muito bom também. irado. Bom, agora vamos na parte do sonhador. Me diga três clientes que você sonha em poder fazer um trampo algum dia. Pode ser qualquer coisa. Nossa, Que agora tá na hora de sonhar mesmo, fiote. nossa. Cara, eu acho que eu queria fazer um trampo, nem que seja, sei lá, um freelazinho, quem sabe contratem um freela pra ILM. Queria fazer Tanto trampar com a faz. ILM. Tanto Tanto faz. faz. Tanto faz, tipo, algum filme, mas não Tanto importa. faz, ILM. Eu já com a. Qual é o nome? Caralho, esqueci o nome agora. MPC. Eu já consegui trabalhar com a MPC. É mesmo, Já foi nossa. um. Ah! Agora eu quero colocar na lista também. Quem sabe aí, né, um dia Foi pra com filme a. da NPC? Cara, na real, pra falar a verdade, foi um trampo secreto. Eu não sei exatamente o que Ah, foi. Eu tive beleza, que. sem problema, sem problema. Ah, não, não. É tipo assim, só que eu também não sabia de muita coisa, essa coisa. Eu sei de mais coisas e tal, mas eu não. Pra ser bem sincero, eu não posso te falar porque eu também não Não, sei, entendeu? não tem erro não, não tem erro Então eu não. não sei, tipo, eu não sei o que que foi direito. Mas é normal, cara. Eu já trabalhei para vários estúdios e projetos que eu não tenho nem no meu portfólio, eu não posso nem anunciar, porque tem várias paradas assim de contrato de cláusulas, como é que NDA, chama? né? Que você não pode divulgar nada, 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 Uhum. nada. Tem uns que são de boa, que você pode divulgar, mas tem uns que, É, enfim. quando eu trabalhei na É, Apple era assim também. Não pode postar então. nada. Podem falar o que você está fazendo. Sim, é. No máximo que eu pude, por exemplo, da MPC, eu pude falar que eu trabalhei lá, mas eu não tenho nada deles, assim, o que. Você tem uma Pois foto, é. você tem uma foto segurando o crachá, pelo menos. Uma montagem, assim, né, com o dono da MPC, assim. First day. É, cara, Ai, ai. que Bom, mais eu queria. Eu acho que. Eu queria trampar pra MPC de novo, ele Industrial Light and Magic, e pra Weta. Pra Weta eu queria trampar também. eu tô nervoso. Seria foda. Nossa. Você falou Cada pra eu filme sonhar que os longe? caras, cada ano é uma nova, é um novo pipeline de coisa que os caras fazem. É Sim. impressionante. Eu fico pensando que às vezes os caras devem ter, tipo, várias inovações. Eles falam assim, ah, vamos soltar essas aqui esse ano, vamos deixar essas aqui pro ano que vem. É, Você mas é vai isso que eles fazem, dosando, tá né? ligado? Eles que criaram, não foram eles que criaram o arquivo RAW, por exemplo? Foram eles, não foram Eu acho que que foi. eles também soltaram, né? Disponibilizaram, tal. É isso. Eles que são a ponta de lança da desenvolvimento da tecnologia para CGI, né? É esses caras que testam, é esses caras que produzem, é eles que soltam, né? Então, trabalhar Mostra que com eles fica deve bom, ser aí passa para os discípulos. Então, agora vocês podem exatamente, usar aqui, pode copiar, fica à vontade. exatamente, cara. Bom, estamos chegando aqui na parte final do podcast e agora o Andy Taylor pergunte para Hugo o que você quiser. Uma perguntinha, depois a gente vai o Andy trouxe uma arte para a gente dar uma olhada.
Cara, a minha pergunta, eu tava aqui pensando, e eu acho que eu queria fazer a mesma pergunta que você fez pra mim. Qual é o trabalho que você queria fazer, assim? Pra quem você queria trabalhar na sua vida, assim, seu sonho? Ou você já atingiu já e não tem mais? Não, não. Eu queria fazer um trabalho com a Nike, cara, se tivesse relacionado com Nike. basquete. Ah, tô vendo ali atrás, Esse é acho o que você meu. gosta um pouco. Não, esse aqui é que eu comprei. Esse é os meus e da minha mulher também. E a gente só compra quando tá com liquidação, viu? Então relaxa, Ah, galera. sim, sim. Porque tem uns nego que gasta aqui US$ 200 num tênis. Velho, eu me recuso a gastar Não dá. nada mais do que, sei lá, 70, 80 conto no máximo. Mas enfim, eu falo de Nike porque sempre foi um sonho, assim, de ter um trabalho com os caras, de fazer um trabalho com os caras. Eu tive a oportunidade de fazer um freela com a NBA há muito tempo atrás, mas gente, era um freela para arte para Instagram. Então, eu fiz três, mas gostaria de fazer alguma coisa também com. Acho Uhum. que seria tudo relacionado a esporte. Talvez alguma coisa com a NFL de futebol americano Pô, da hora, e a hein? Nike em basquete, que eu gosto muito de esporte, cara. Eu acho que eu tenho algumas coisas no meu portfólio já, mas esses aí seriam que depois que isso acontecesse, eu falava assim, ah, beleza, agora eu posso. Mas você fala isso é uma idiotice também, porque você sempre vai conseguir, você fala assim, beleza, agora eu quero conseguir isso aqui, isso aqui, isso aqui. É. Nunca acaba. O Ah, é que nego nem com o fala que, ah, eu MPC, só cara. tenho, se eu conseguir isso aqui, eu tô de boa. Mentira, mentira. Você vai estar de boa por dois, Exato. 3 dias. Depois você vai falar assim, e agora? O que que eu posso fazer para me desafiar um pouquinho mais, saca? Exatamente, cara. Quando eu tava em agência, eu falava, putz, eu queria entrar em algum estúdio, cara. Podia ser qualquer estúdio. Aí eu fui na Yellow Mel, dentro de Platino. Putz, eu queria trabalhar na Light Farm agora. Fui pra Light Farm e agora eu queria trabalhar pra filme. Daí eu trabalhei pra MPC e agora eu quero, tipo, sabe, nunca vai parar isso. Nunca vai parar. Mas acho que é normal. Mas isso mostra que a gente está em constante evolução, né, cara? Porque quando É, você. E a galera tem a impressão que você seta um objetivo, você vai alcançar ele, você vai aposentar. Não é assim. tipo, Você sempre renova. Por isso que a gente sempre fala que você tem que se focar no caminho, né? Em percorrer o caminho, em aproveitar aham, aproveitar a sua vida enquanto você está correndo atrás dessas coisas, porque é onde você vai passar a maior parte do tempo. Tipo, uhum, quando você chega no seu objetivo, é aquele, é o dia de comemorar ali, tomar uma boa e é. segunda-feira de volta na labuta, sacou? E eu, tipo, acho que a gente. Ah, calma aí, foi mal. Me perdi aqui. O que a gente tava falando? Tranquilo. A gente tava falando sobre De você o. alcançar seus objetivos e tudo mais, de Ah, aproveitar sim. o caminho, de. Ah, sim, sim, pode crer. Eu tava me perdendo aqui. É, tipo, quando a gente tá, assim, arriscando, assim, sabe, fazendo várias. Eu acho que se a gente. Tipo, se alguém me perguntar, por exemplo, qual que é o meu sonho, eu, tipo, não tenho um sonho, sabe? Tipo, e eu acho que eu nunca tive. Se eu olhar, assim, pra trás, é que é isso que eu tava tentando lembrar. Tipo, pô, eu tinha vários sonhos e esses sonhos, tipo, pequenos sonhos que nem eu falei ali, foram se realizando. Daí quando eles chegaram ali, eu tive outros sonhos. Então, é assim, eu tive vários sonhos que foram realizados, outros que não foram, eu tenho vários outros sonhos agora, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que fazer vários pequenos objetivos e ir com eles ali, que é isso que vai ficar fazendo você. Tipo, desde objetivos pequenos até, tipo, pô, eu tenho muito objetivo bobo, assim, esse ano eu queria aprender tal software. Eu sou meio doidão em software, assim, eu gosto muito de aprender coisa nova, assim, pra entender como funciona. Então, tipo assim, cara, só de ter esses pequenos objetivos já vai ser muito bom pra sua carreira, tipo, muito bom. Então, é isso, focar em quantidade e não tanto em um objetivo lá da frente ou algo muito, sei lá. Até porque isso vai te motivar, né? Quando você tem esses objetivos que são. É como se fosse um checkpoint ali. Quando você está na corrida, Isso. você passa no checkpoint, você ganha um pouquinho mais de gasolina e um turbinho para você usar. E aí você vai, É, vai, vai até o próximo e continua. Isso eu acho passa. importante. Foi mal, pode. Não, pode falar. Não, tipo, acho importante também, tipo, quando a gente tá indo, conforme a gente tá indo, a gente olhar sempre pra trás, sabe? Tipo, ver da onde você veio, tudo que você passou, tudo que você estudou, tudo que você
porque, que nem você disse, né? Isso que dá o seu input ali, dá a sua motivação ali para você continuar. Cara, isso vai te dar muita motivação. Você olhar para trás ali e ver, tipo, às vezes você vê uma coisa muito grande e você fala, nossa, eu não vou conseguir isso, ou tipo, isso aqui é muito arriscado. Mas aí você, se você olhar para trás e ver que você já passou tantas outras coisas e você conseguiu, isso vai te dar sabe, uma coragem ali melhor para você ver que você vai conseguir. Isso parece um pouco filosófico, mas, cara, faz Não, total faz todo sentido assim no dia sentido, a cara. dia, sabe? Pra mim isso faz É, todo sentido. então, eu acho que é isso, tipo, se arriscar e ir de pouco em pouco, que de pouco em pouco a gente vai lá, tipo, não ficar muito afobado para querer que o resultado chegue logo, é tudo uma questão, como a gente estava falando desde o começo, né? Tudo é uma questão de processo. O processo é o que você vai passar, processo é sobre o processo que você vai estudar, e é processo o que você vai ter que fazer pro resto da vida. Então, cara, processo é processo. Você tem que confiar nisso, você tem o seu próprio processo para aprender e para trabalhar também. Então, é isso. Tipo, não, não se afobe, só estude e vá com calma. Irado, irado. Bom, agora chegou a hora de você mostrar uma arte para a galera, meu querido. Você pode trazer Sim, uma artezinha que senhor. você abriu aí, dar um share no seu screen. Eu vou ficar aqui na primeira fila quietinho, só observando. Vou dar share aqui. Me fala se apareceu. Apareceu. Demorou. Cara, eu vou mostrar aqui um pouquinho só de como que é Você quer que eu mostre alguma coisa específica? Você quer falar Fica à sobre alguma coisa? vontade, fica à vontade. O que você quiser mostrar, o que você achar interessante. Tá. Ó, é... Bom, eu queria falar sobre duas coisas, né? Umas coisas que eu gosto muito de estudar e que eu queria até incentivar, né, a galera a estudar e tal, porque eu acho que é isso que faz toda a diferença. Eu estudei muito durante muito tempo, como eu mostrei, quando eu falei ali antes, então eu vi muita coisa que deu errado, muita coisa que deu certo, e eu tenho aqui algumas coisinhas que fizeram muita diferença desde que eu comecei a estudar e que eu acho que pode fazer muita diferença para vocês. Eu vou fazer um rabisco aqui. Tá dando para ver aí, Hugo, o Tá, meu tá. cursor aí? Tá. Uhum, Ó, cara, composição, regra de composição, isso faz muita diferença. Eu tive a oportunidade de ver muito disso na faculdade, mas, cara, essas regrinhas aqui, por exemplo, de continuidade, isso aqui, basicamente, o que a gente vai aprender muito em Gestalt, né? É uma palavrinha alemã lá que significa forma, ou forma da forma. E ela basicamente ela fala, né, que o formato daquilo é o mais importante de tudo, né? Por exemplo, se você tem aqui uma imagem, eu vou pegar essa aqui imagem como exemplo, né? Se você tem uma imagem aqui que a gente vê aqui no todo que ela é uma catedral ali com uma estátua e uhum, várias coisas. Mas se você pensar simplificadamente, você pode dividir ela, por exemplo, ó, isso aqui é um quadrado, esse aqui é um retângulo com profundidade, sabe? Ó, uhum, você consegue blocar ela de forma que você consiga separar e entender como que ela vai guiar o seu olho, porque a gente aprende, né, que é assim que o cérebro funciona. Ele simplifica as coisas uhum. para você entender depois. Eu sei que quando você abre a imagem, você consegue ali visualizar ela, andar nela, ver os detalhes, mas não é propriamente isso que o cérebro percebe de começo. Sabe aquela coisa de tipo a primeira impressão é o que vale e tal? Aham, É muito disso que tem na imagem, né? Não é uma coisa que a gente controla, é uma coisa instintiva, é uma coisa que a gente estuda ali que é para saber como que o cérebro funciona ali de primeira. E é por isso que eu martelo muito na thumbnail, né? Porque a thumbnail é basicamente isso, ela é um shape aqui, ó, bem de longe, onde a gente vai ver basicamente essas formas básicas, tá vendo? Eu não consigo é, distinguir o que é exatamente. Então, você conseguir saber como funciona e manipular isso na sua imagem vai fazer toda a diferença ali no final, porque essas formas básicas, não importa quanto detalhe tem nela, ele não vai ser visível quando você simplifica. Então, é isso. Não necessariamente menos é mais. Eu não acredito necessariamente nessa frase. Eu não acho que é exatamente ao pé da letra assim. Mas, nesse sentido, é assim que funciona, sabe? irado. Nesse caso aqui, acho que é assim que funciona bem. Outra coisa, né? Fora essa parada de composição e movimento que a gente consegue dar
né, com o olhar do observador aqui, ó, de continuidade com as pétalas. Uma coisa que eu gosto muito é de deixar o meu trabalho o mais responsivo possível. Lembra que eu estava falando sobre, pô, ter trabalhado em agência, isso tem ajudado muito a organizar arquivos e saber como Uhum. que eles vão ficar, porque tudo tem que ser muito replicado. Os meus arquivos, eles desde lá de trás, até hoje trabalhando na White Farm, eles são muito organizadinhos de forma como se alguém pegasse esse arquivo agora e precisasse fazer alguma alteração, ele ia se achar aqui em 5 minutos. Ele ia Legal. estudar e entender como funciona ali. Tá vendo? Ó, eu deixo tudo separado por cor, nomeado, top grade, tudo é o mais certinho possível para eu não me perder, porque isso parece que eu perco muito tempo ali para tentar organizar as coisas, mas na verdade esse tempo que eu perco organizando meu arquivo, lá na frente quando eu precisar fazer um ajuste ali, um ajuste aqui, vai ser muito rápido de chegar porque eu vou saber exatamente onde ele tá. Isso, Exato. cara, faz muita diferença. Então, assim, esse estigma da gente tem de, tipo, eu sei que isso está sendo quebrado, não é sinceramente, mas essa coisa de, tipo, o artista é desorganizado, o artista é não sei o quê, artista, ele é artista. Cara, isso é uma síndrome, é uma síndrome, assim, tipo, que a galera tem de muito. A gente não tem que ser desorganizado e não pode ser desorganizado. Ninguém vai te contratar você sendo um artista muito bom e sendo desorganizado. Não vão te contratar. Eles vão te olhar, vão ver que você não consegue trabalhar em equipe porque ninguém consegue usar seu arquivo e em 3 meses você vai estar demitido. Tipo, não é Exato. assim que funciona, entende? Tipo, seja organizado, estude processo. Isso faz toda a diferença. Que a organização mostra o seu profissionalismo, né? Mostra que você Exatamente. leva o negócio a sério, que você é profissional, se isso é sua profissão, entendeu? Exato, é. Querendo ou não, quando você entrega o quê? Você entrega o seu arquivo. Exato. E, cara, esse trabalho aqui eu gostei bastante de ter feito ele. Eu fiz ele depois de muito tempo, assim. Foi um dos primeiros projetos que eu fiz depois de muito tempo sem usar 3D. Tipo, em todos os outros projetos anteriores eu tava usando muito 3D, daí eu fiquei, putz, eu queria voltar a fazer um só foto, sabe? Tipo, como eu fazia desde sempre. Uhum. Aí eu, tipo, esse foi meio que deixa eu mostrar aqui, desconstruir ele aqui. Ó, eu separei o BG, né? O BG de todo o resto, por exemplo. Aí aqui no meu BG tem as tochas que eu acendi ali, aí tem a estátua Legal. e tudo isso aqui cara, o que eu gosto muito de usar é Smart Object. Porra, isso ajuda muito, ó. Tipo, eu deixo tudo ali no Smart bonitinho. Se eu precisar usar, eu consigo alterar aqui sem pesar muito no arquivo, sabe? Sem ficar muito uma bagunça também. Acho que ajuda demais, cara. Enfim, Concordo. tipo, esse aqui. Você quer que eu mostre ele Você passo falou a que tinha passo? alguns layers de help que você ia mostrar. Ah, sim, aqui. Tipo, enquanto eu tô trabalhando, né? Tipo, eu ensino até no meu curso que eu dei e tal, que eu gosto muito de usar várias referências, né? O meu arquivo, inclusive, eu até deixei umas bagunças aqui pra mostrar. Ó, isso aqui são coisas que eu deixo mesmo e eu uso no dia a dia pra, por exemplo, ó, eu jogo muita coisa em cima pra usar de ref. Deixa eu ver se tem aqui. Isso aqui. Ó, esse aqui foi um teste que eu fiz só com brush, por exemplo. E Uhum. eu deixo lá, sabe? Eu não vou deletando tudo. Porque às vezes tipo assim, pô, às vezes se testa um negócio e fala assim, putz, não deu certo. Aí, mas pode ser que dê certo. Daí deixa ali. Aí depois você mudou um asset ali e fala, nossa, talvez aquela ideia dê certo agora. E ela dá certo, sabe? Então, às vezes eu deixo umas coisinhas ali na manga enquanto eu tô trabalhando. Ó, tem vários helpers que eu uso, tipo, esses layers aqui que eles ajudam por exemplo, Para ver a cor, né? As cores. selecionar a cor saber onde está matizado, né, as cores corretas. Aqui também eu consigo ver a profundidade do preto, né, para saber se está furado ou não, para saber, por exemplo, se a gradação da luz que está entrando está vindo da luz mesmo, né, se não está brigando com outro lugar da imagem. E os guias, né? Eu uso alguns guias do Photoshop para Uhum. fazer a regra de terço. Aqui também no C, se a gente clicar aqui com crop Você em consegue cima, colocar, né? proporção áurea, tem várias coisas aqui, né, que dá para usar.
Eu costumo usar bastante dessas coisas, eles ajudam bem. Tem alguns rabiscos que eu deixo, ó. Eu faço muito rabisco em cima das minhas artes. Acho que quem já viu meus speed arts assim no YouTube já viu que eu faço vários rabiscos, carinha, umas paradinhas assim. Eu fico rabiscando direto assim por cima pra testar antes de fazer, É, sabe? porque você tá jogando suas ideias ali, você tá fazendo um brainstorm gráfico, na real, né? Você tá É, brincando ali. Eu gosto de fazer isso bastante também. Principalmente quando eu, por exemplo, que eu não limpei ainda, eu jogo ela, a foto ali, começo a marcar, 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 e deixo ali, funciona de guia, cara. Às vezes você esquece. Você isso. achar que você vai lembrar de tudo é uma tática idiota, que você não vai lembrar Cara, de tudo. exatamente. Cara, uma coisa que eu faço muito é isso. Eu pego quando eu vou terminar tipo, o dia de trabalho, assim, falo, pô, eu quero fazer tal coisa. Aí eu vou lá e crio um layer e anoto um monte de coisa assim com a caneta. Coisa, circulo em vermelho aqui, tal, tal, tal. No outro dia, eu não ia ter lembrado disso. No outro dia eu acordo e falo, ah, verdade, eu tenho que fazer isso aqui. Sabe? É muita coisa, vários detalhezinhos ali que você pode ir marcando. Tipo, ó, eu gosto muito de colocar referência na imagem mesmo. Ó. Por exemplo, eu tava vendo referência do tecido aqui. Hum, Então, sabe, eu fico colocando vários desses guias assim em cima da imagem mesmo. legal, legal. Irado, cara. Irado mesmo. Ó, estamos chegando ao final do nosso pod. Queria agradecer você, o Andy, por ter tirado esse tempo para vir trocar uma ideia comigo. Prazer te conhecer eletronicamente. Espero que algum dia sejam num Photoshop Conference da vida ou até numa uma próxima visita ao Rio, que estou devendo a vários amigos lá. Inclusive, a minha mulher já falou que não, próxima vez ela quer ir para o Rio, porque ela vê as fotos, né? Ela quer ir para a praia e tudo mais. Pô, cola aqui, cara, vem aqui, uma da hora. Eu vou sim. E, cara, queria te agradecer por ter tido essa conversa comigo, trazer informação legal pra galera. E queria te desejar toda a sorte do mundo, mano, na sua carreira aí. Pô, Continua muito brilhando obrigado. e quem sabe um dia a gente vai ver você num dos créditos do filme, dos filmes ali. Nossa, eu quero, cara. Olha, pô, eu que queria agradecer pelo convite, foi, pô, um prazerzaço estar aqui. Eu acho muito legal esse tipo de canal, assim, o seu trabalho, assim, de trazer pessoas e bater um papo, assim, abrir mesmo, galera que geralmente, como a gente estava falando antes, de tipo, pô, galera que geralmente se encontraria ali num evento muito específico, você tá aqui trazendo, a galera conversando, batendo papo com descontraído, isso une ali mais o artista, quebra um pouco, diminui a lacuna ali entre o artista e quem ali tá começando, ou outros artistas que querem saber mais, então, cara, isso é muito importante, eu gosto de fazer parte disso, muito obrigado por poder ter essa oportunidade aqui. E, pô, vem pra cá pro Rio, cara. Vai ser muito da hora. Vamos dar um rolê aqui. Aqui é rolê, não é rolê, não. Ah, rolê? É Demorou. rolê. Demorou.